Assista agora aos comentários de Sandro Galazzi com os temas da Bíblia. Irmãs e irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos nós. Nesse mês de outubro, o nosso programa Conversando sobre a Bíblia vai nos incentivar a falar de Maria. É o mês da festa de Nossa Senhora de Nazaré, é o mês em que toda a população da Amazônia manifesta sua fé, sua devoção, seu amor à nossa Mãe Maria. Então vamos passar um tempinho conversando sobre Maria, o que a Bíblia nos diz de Maria. Nesse primeiro encontro, nós vamos falar de Maria na sua realidade histórica. Vejamos um detalhe: conhecemos Maria como Maria de Nazaré. Por quê? Porque foi a cidade onde Maria viveu ao longo de sua vida, quase todo o tempo da sua vida. Onde fica Nazaré? Vamos para o mapa para ver de perto. Nazaré fica aqui, no norte, numa região chamada Galileia. E a primeira pergunta que nos vem é essa: como é que Maria está na Galileia quando ela é filha descendente da tribo de Davi? De fato, quando Jesus irá nascer, Maria se encontrará em Belém por causa do recenseamento, por pertencer à tribo de Davi. Vamos voltar ao mapa. Belém é aqui. Mais ou menos uns 130 quilômetros de Nazaré. O que Maria, que é descendente da tribo de Davi, de Belém, faz em Nazaré com seu esposo José, quando os evangelhos nos falam dela? Primeiro vamos nos perguntar o que significa Galileia, Nazaré. Nazaré na Galileia. Nós vimos no mapa que são dois reinos diferentes. As cores ajudam a entender que são duas regiões completamente diferentes. A Galileia aqui no norte, a Judeia aqui no sul. Galileia é o início de uma frase. A palavra Galileia, na língua dos hebreus, quer dizer território, região. A frase completa era Galileia das Nações. Ou traduzido num português mais próximo de nós, território dos pagãos. Assim era chamada essa terra de Jesus. Quando Jesus é reconhecido como Galileu, isso não é uma coisa positiva, não. Visto do ponto de vista da Judeia, dos judeus, do judaísmo oficial, os moradores da Galileia eram considerados quase pagãos. Galileia das Nações, Galileia dos pagãos. E normalmente encontramos poucos judeus morando na Galileia por causa disso. Era considerado uma terra quase impura. Então o que faz Maria, o que faz José nesta terra? Nós sabemos que no tempo do Império Romano avançou muito, sobretudo na Galileia, o projeto da produção agrícola para a exportação para o Império. A Galileia era uma terra muito boa, terra fértil, terra riquíssima, sobretudo os três grandes produtos da Galileia: o trigo, o vinho e o azeite. A Galileia era um conjunto de latifúndios, pequenos, evidentemente não latifúndios do tamanho do Brasil, mas aonde a produção feita através da mão de obra escrava era para a exportação aos mercados do Império. Era uma terra de dura opressão, era uma terra de realidade muito pesadas.
E lá está José, lá está Maria, provavelmente migrantes, ou descendentes de migrantes, que foram caçar na Galileia, que era considerada a terra do progresso naquele momento, foram caçar um futuro melhor. José entendia um pouco de carpintaria, mas com certeza o trabalho maior deles estava na agricultura, um pouco como no nosso interior. O pessoal vive da agricultura, mas tem gente que entende também um pouco de carpintaria, entende de vários serviços e se põe a serviço da comunidade. Podemos imaginar José assim, um pequeno agricultor que também entendia bastante de carpintaria e ajudava as comunidades, a comunidade de Nazaré. Nazaré era um lugarzinho muito pequeno, mais ou menos umas 500 pessoas habitavam em Nazaré, mas próximo de Nazaré, a 5 quilômetros, tinha a capital da Galileia, Séforis. E a coisa mais interessante que chama a atenção é que esta cidade, Séforis, nunca é lembrada nos evangelhos, como se não existisse. Realmente os evangelhos põem seu olhar em cima dos pequenos, dos últimos, dos mais pobres. Na Galileia dos pagãos, nessa região quase impura, encontramos José, encontramos Maria. Maria devia ter mais ou menos, quando Jesus nasceu, uns 17, 18 anos, pois era essa a idade em que normalmente as moças daquele lugar casavam. Agora, a opressão era tamanha e era tanta opressão que eu quero chamar a atenção a um detalhe que nós conhecemos por outras páginas da Bíblia, porque o evangelho que mais nos fala de Maria é o evangelho de Lucas. Mas de Mateus também tem um detalhe muito importante. Lembram? Diz que Maria ficou gestante antes de habitar juntos com José. José queria mandá-la embora, depois que descobriu que ela estava gestante e ele não era o pai da criança, mas depois, atendendo ao chamado do anjo do Senhor, recebe Maria na sua casa. Isso é um detalhe muito importante, porque se costuma dizer que naquele tempo antigo, duas pessoas, já sendo noivas, mesmo sem habitar juntos, podiam ter relações, podia a mulher engravidar, mesmo sem conviver com o marido ainda, estando ela noiva, como era o caso de Maria, noiva de José. Na verdade, essa realidade era possível na Galileia. Por quê? Porque os rabinos, que eram um pouco os animadores das comunidades dessa região, sabiam do costume brutal que muitas vezes os soldados romanos que dominavam a região tinham de tomar à força as moças noivas para eles manifestar que eram os donos de tudo, inclusive apoderando-se do corpo da mulher. E era por isso que então as mulheres noivas eram autorizadas a manter relações com seus noivos, mesmo sem estar ainda habitando juntos, por causa de evitar esse abuso dos soldados romanos. Era uma situação muito forte que depois encontraremos descrita pela própria palavra de Maria no seu cântico, o Magnificat, quando fala dos soberbos, dos poderosos, dos ricos, dos que oprimem o povo. A opressão era grande porque a Galileia era feita de, como disse, de pequenos latifúndios, na mão dos saduceus, na mão dos herodianos, na mão daqueles que estavam do lado dos romanos, né, favorecendo a política internacional dos romanos. O pobre não tinha terra. O pobre devia trabalhar nas terras desses fazendeiros. O encontramos no Evangelho em várias parábolas, né? Lembram do fazendeiro que sai chamar gente para a mão de obra, sai às 5, às 6 da manhã, às 9, meio-dia, e sempre encontra gente desempregada. Esta era a realidade. Ou ao pobre como José sobravam as terras
improdutivas, as terras que não serviam para nada. Lembremos aquela parábola muito linda de Jesus, a primeira parábola de Jesus que reflete a realidade da vida dele. Aquele do semeador que saiu a semear e que jogou semente na estrada, parte da semente caiu no meio dos espinhos, parte da semente caiu nas pedras e só uma pequena parte caiu na terra boa. Se a gente for escutar a parábola assim, a gente diria, mas escuta, que semeador mais incompetente é esta? Todos nós sabemos que não dá para jogar semente na estrada, que não dá para jogar semente nas pedras, que não adianta jogar semente nos espinhos. A não ser que a terra que sobrou para o pequeno, como em muitos casos acontece também no nosso país, era terra de beira de estrada, era terra pedregosa, era a terra menos fértil, porque as terras boas tinham sido tomadas pelos grandes patrões ligados ao Império Romano. Então podemos concluir claramente que Maria de Nazaré vivia em uma situação muito pobre, precária, numa cidadezinha do interior, sem muitos recursos. E é lá que vai nascer Jesus. Maria, esposa de José, vai ser a mãe de Jesus na Galileia. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que dizer imediatamente, que é um problema que às vezes é levantado para a nossa fé, é a questão que os evangelhos relembram, muitas vezes falam dos irmãos e das irmãs de Jesus. E aí vem toda essa discussão que às vezes se faz, não, mas Maria só teve Jesus, teve outros filhos, Jesus tinha outros irmãos e irmãs. Eu acho que é importante aqui também entender um outro detalhe. A palavra irmão, a palavra irmã, não é somente uma palavra relativa a um parentesco. Irmão e irmã são os que participam da mesma comunidade. Nós também nos chamamos de irmãos. Quantas vezes nos momentos da celebração somos convidados como irmãos? Nos reconhecemos como irmãos. Quando nós falamos dos irmãos do Senhor, não temos absolutamente que pensar nos parentes de Jesus, fossem eles irmãos, fossem eles primos, fossem eles irmãos de criação. Essas são justificativas que não se sustentam. Pelo que depois vamos ver, ao longo da história da igreja, os irmãos do Senhor são provavelmente o grupo com que Jesus cresceu nas terras de Nazaré. Não esquecemos que nessa terra pobre, ao lado de Maria, Jesus viveu 30 anos. 30 anos se encontrando, como era costume, na sua sinagoga. 30 anos convivendo com um grupo de pessoas que ele chamava de irmãos e de irmãs, como era o costume, inclusive, dos piedosos fariseus da localidade. Era o costume se chamar de irmãos. Então, quando nós falamos dos irmãos do Senhor, não podemos pensar, e não é justo pensar, nos filhos de Maria. Temos que pensar nesse grupo com o qual Jesus viveu, grupo com o qual Jesus, certo momento, resolveu se separar, deixando Nazaré para ir para Cafarnaum. Deixando Nazaré, indo a Cafarnaum, ele se deslocou do interior da Galileia para a beira do mar da Galileia. Esse nós chamaríamos de lago, não é? Era chamado Mar da Galileia, o lago de Genésare. Lá estava Jesus. Por que Jesus largou Nazaré e foi para Cafarnaum? E qual foi o impacto disso sobre Maria e a sua memória? Isso nós vamos ver no nosso próximo encontro. Até lá!